Você já parou para pensar que a colheita, ela pode ser muito mais do que você simplesmente cortar a planta e pendurá-la para secar? E se eu te dissesse que existe uma técnica que transforma esse movimento em uma experiência de descobertas, quase como abrir vários presentes diferentes vindos da mesma genética? A colheita fracionada não é só sobre colher em etapas, é sobre aprender a escutar o ritmo da planta, observar como cada bud amadurece no seu tempo e descobrir como pequenas diferenças no ponto do corte podem gerar efeitos completamente diferentes. Enquanto muitos cultivadores passam batido colhendo tudo de uma vez, quem pratica a colheita fracionada abre a porta para conhecer nuances de sabor, aroma e efeito que estavam ali escondidos. É como se cada parte da planta guardasse um segredo, esperando a hora certa de ser desvendado. Hoje você vai entender essa técnica que pode mudar a forma como você enxerga o cultivo e principalmente a colheita. E porque no final das contas é só uma planta, mas uma planta cheia de possibilidades. Eu sou Luiz, Natural Mystic Ganja, você tá na Natural TV. Já te peço para deixar aquele like que legaliza, se inscrever no canal se não for inscrito e ativar as notificações do sininho para ficar atento a toda a programação aqui do canal. Esse vídeo tem o oferecimento de Ganza App, Suruma Jardinagem, Flora Urbana, Flower Mind. Muito bem, né, galera? A colheita fracionada, ela é uma técnica que vai muito além da prática tradicional de cortar a planta inteira de uma só vez na hora da colheita. Para entender a sua importância, a gente precisa primeiro perceber que a cannabis não amadurece de forma homogênea, por igual. E aí, dentro de uma mesma planta, diferentes buds vão receber quantidades diferentes de luz, nutrição e ventilação, por exemplo. Os buds lá do topo da planta, que eles ficam mais expostos à luz direta, geralmente essa parte da planta amadurece primeiro, onde vai apresentar lá os tricomas mais leitosos ou âmbar antes dos buds mais intermediários e inferiores na planta, porque eles já estão mais sombreados, né, e vão se desenvolver de maneira um pouco mais lenta. E aí, quando você colhe em etapas, o cultivador vai transformar essa diferença natural em uma vantagem estratégica, porque aí ele não está apenas colhendo, né? Ele está de fato escolhendo, momento a momento, o perfil químico e sensorial que ele deseja extrair de cada parte da planta. Isso significa que um único cultivo pode oferecer múltiplas experiências, efeitos mais energéticos e mentais nos buds colhidos primeiro, enquanto os buds que ficam mais tempo na planta podem trazer efeitos mais relaxantes e corporais, aromas também mais complexos e sabores mais encorpados. Essa abordagem de colheita vai transformar o cultivo em algo quase artístico, né? Porque pensa na planta como uma obra em constante evolução. E aí cada bud é uma camada dessa obra. E aí quando você vai colhendo em etapas, é como se você permitisse que cada camada seja apreciada no seu melhor momento. Além disso, essa técnica exige atenção aos detalhes, né? Você vai observar a cor e o formato dos tricomas, vai sentir o aroma que está evoluindo ali com o tempo, vai acompanhar a densidade e a firmeza das flores dos buds. E nesse processo, o cultivador acaba aprofundando a sua compreensão tanto sobre a biologia da planta, quanto também essa dinâmica de maturação da floração. Então, mais do que otimizar rendimento ou maximizar THC e terpenos, a colheita fracionada ensina paciência, observação e respeito ao ciclo natural da planta. Ela combina ciência, prática e sensibilidade e vai oferecer não apenas buds de qualidade, mas uma verdadeira experiência de aprendizado e conexão com o cultivo. É, portanto, uma técnica que transforma cada colheita em uma oportunidade de estudo, experimentação e descoberta dos segredos que cada planta guarda. A colheita fracionada não é apenas uma técnica, né? Ela é uma filosofia de cultivo, porque em vez de você enxergar a planta como algo que precisa ser colhido de uma vez, o cultivador vai observar o desenvolvimento e vai decidir colher em etapas, respeitando aí o ritmo natural da maturação de cada bud. Cada broto, cada topo, seja ele médio ou inferior,
têm seu próprio ciclo. Alguns vão amadurecer rapidamente, enquanto outros vão precisar de mais tempo para atingir o ponto máximo de potência, aroma e sabor. Quando você colhe apenas os buds que estão no ponto ideal e deixa os demais florescerem por mais alguns dias ou às vezes até mais semanas, você está criando lotes distintos com perfis únicos. Os buds que são colhidos primeiro, eles podem oferecer efeitos mais energéticos, né? Mais criativos, mais mentais. São perfeitos para uso diurno ou em situações em que se busca concentração. Já os buds que ficam na planta por mais tempo, eles vão acumulando compostos que proporcionam efeitos mais relaxantes, né? Mais sedativos, mais corporais. São ideais para momentos de descanso. Olha, essa comparação, ela pode ser feita com as frutas também. Imagina aí você colher uma manga, por exemplo, né? Colher uma manga verde, uma manga madura e uma manga que já passou do tempo. Cada fruta vai oferecer um sabor, uma textura e um aroma diferentes. E olha, nenhuma dessas três está errada, né? Todas têm o seu valor, dependendo do que você está buscando naquele momento. Da mesma forma, cada estágio da cannabis tem as suas próprias qualidades, e aí quando você colhe em etapas, você permite aí explorar essa diversidade de maneira controlada. Além disso, a colheita fracionada aumenta o aproveitamento total da planta. Os buds que amadurecem mais lentamente, eles não se perdem, aquelas pipoquinhas, né? Ao contrário, elas vão até atingir o seu potencial máximo, resultando em flores um pouco mais densas do que as pipoquinhas, mais resinadas e ricas em terpenos e canabinoides. Ao mesmo tempo, o cultivador vai desenvolver uma compreensão profunda sobre o ciclo de floração, esses sinais de maturação dos tricomas e cada fator, como a luz, temperatura, ventilação, vão influenciar a química da planta. Em resumo, quando você colhe em etapas, você está fazendo um exercício de observação, paciência e conexão com a planta. E aí, não se trata apenas de você aumentar a produtividade ou a variedade de efeitos, mas de aprender a ler a planta, a entender seu ritmo biológico e transformar cada colheita em uma oportunidade de estudo, experimentação e descoberta dos segredos que cada bud guarda. Tricomas são aquelas pequenas glândulas cristalinas que cobrem as flores, as folhas mais próximas das inflorescências e vão funcionar como verdadeiros laboratórios químicos da planta. São nos tricomas que se concentram aí os principais canabinoides, né, como THC, CBD, os terpenos, que são responsáveis pelo aroma e sabor. Mas os tricomas não são estáticos, né? Eles evoluem constantemente durante a floração e eles vão funcionar como um relógio natural que vai indicar para o cultivador e para a cultivadora o ponto de maturação de cada bud. Os tricomas passam por 3 estágios de maturação. Eles começam ali na sua cor mais transparente e nessa fase os tricomas ainda estão bem claros, bem translúcidos. Isso vai indicar que a planta ainda não atingiu seu potencial máximo de produção. E nesse caso, o efeito dos buds nesse estágio tende a ser um pouco mais suave, mais leve, com pouca intensidade psicoativa e aroma menos pronunciado também. É como se fosse uma fruta que ainda está verde. Não está errado você colher agora, mas ainda ela não está oferecendo toda a experiência sensorial que poderia. O segundo estágio dos tricomas é na cor mais leitosa, ou opacos, né? Esbranquiçados ali, porque à medida que os tricomas vão ficando brancos e leitosos, isso significa que o THC e os outros canabinoides estão atingindo sua concentração máxima de produção. Esse é o ponto em que a planta te entrega o efeito mais mental, energético, criativo. É o momento ideal para quem busca experiências mais estimulantes ali, né, ou criativas. Além disso, os terpenos também estão mais ativos nessa fase, oferecendo aqueles aromas e sabores mais intensos e complexos. Por último, os tricomas vão ficando na cor mais âmbar, e quando isso acontece, eles começam a adquirir aqueles tons dourados, né, mais amarelados. Isso ocorre por conta da conversão do THC, por exemplo, em CBN. É a degradação natural dos canabinoides. E o CBN, ele é mais sedativo, então você acaba tendo um efeito mais corporal, promovendo relaxamento profundo, tranquilidade, em alguns casos até indução ao sono. Os aromas também mudam nessa fase de maturação, porque muitas vezes eles vão ganhar notas mais terrosas ou adocicadas. Então, observar os tricomas permite ao cultivador determinar com precisão o momento exato de colher cada
cada parte da planta. E ao fazer isso, é possível criar diferentes experiências sensoriais e efeitos dentro de uma mesma colheita, transformando o cultivo em um processo de personalização e experimentação. Além de guiar a colheita, o estudo dos tricomas também ajuda o cultivador a compreender o ciclo químico da planta, perceber como fatores ambientais também influenciam nessa maturação e desenvolver um olhar atento às sutilezas que determinam qualidade, sabor e potência dos buds. Em resumo, os tricomas são muito mais do que cristais brilhantes, são indicadores vivos do estágio de maturação da tua planta, da composição química e da experiência que ela pode oferecer. E ler esses sinais é a chave para você dominar a colheita fracionada e extrair o máximo potencial de cada planta. Durante a maturação da cannabis, a planta passa por mudanças químicas complexas que determinam não apenas o efeito dos buds, mas também o seu aroma, sabor e potência medicinal. O THC, por exemplo, que é o principal composto psicoativo, ele vai aumentando progressivamente durante a floração, vai atingir seu pico quando os tricomas estão leitosos e, nesse momento, os buds oferecem o efeito mais mental, criativo e energético. Após atingir o pico, o THC começa a se degradar lentamente e vai se transformando em CBN, o canabinol, que é conhecido por seus efeitos mais sedativos, mais relaxantes. Essa conversão química, ela é gradual, é natural e é a base para a colheita fracionada. Os buds colhidos mais cedo, eles têm alta concentração de THC e efeitos mais estimulantes. Enquanto os buds que são colhidos mais tarde, quando parte desse THC já está convertido em CBN, eles vão oferecer mais efeitos corporais e relaxantes. Já os terpenos, a molécula responsável aí pelos aromas e sabor, também vão evoluindo durante essa maturação da planta. Os compostos como o limoneno, por exemplo, que traz aquelas notas mais cítricas, né, mais frescas, eles podem ir se degradando ou evaporar se a colheita for tardia, exatamente. Enquanto outros terpenos, como o mirceno, por exemplo, eles tendem a se manter ou até se intensificar, contribuindo aí para aromas terrosos, amadeirados ou mais adocicados. Essa mudança na composição dos terpenos impacta diretamente a experiência sensorial e a percepção de sabor que aquela flor vai te dar. Portanto, você colher em diferentes estágios permite ao cultivador, à cultivadora escolher o perfil químico e sensorial que você deseja. Por exemplo, colher cedo, você vai ter uma predominância de THC, efeitos mentais e criativos, aromas frescos e intensos e ideal para uso diurno ou experiências estimulantes. Já uma colheita tardia vai ter mais presença de CBN, efeitos mais relaxantes ou sedativos, sabores mais complexos e incorporados, ideal para relaxamento, meditação ou uso noturno. Vocês estão vendo, né? É como se a gente criasse múltiplas versões de uma mesma genética, explorando aí plenamente o potencial da planta. Essa abordagem transforma o cultivo em um processo de experimentação sensorial, permitindo que cada colheita ofereça experiências únicas, adaptadas ao momento de consumo ou ao objetivo terapêutico do jardineiro e da jardineira. Além disso, né, estudar essa evolução química ajuda o cultivador, a cultivadora a entender como os fatores ambientais, como a luz, temperatura, umidade, nutrição, também vão influenciar diretamente o perfil final da planta. Muito bem, a colheita fracionada é uma técnica que exige disciplina, atenção e observação constante. Não se trata apenas de você cortar a planta, porque é um processo de fato de leitura detalhada dos sinais que aquela planta vai te dando e da tomada de decisões estratégicas. Bom, o primeiro passo é você analisar os tricomas com uma lupa de 30 vezes ou 60 vezes, ou até se você tiver aqueles microscópios portáteis é muito bacana, porque isso vai fazer porque aumentar a imagem vai fazer você identificar o ponto exato de maturação desses tricomas. Observar as cores, a opacidade dos tricomas, permite também você determinar quais buds estão prontos para a primeira colheita e quais ainda precisam de mais tempo para chegar nessa maturação. Bom, depois dessa análise, você vai iniciar a colheita do topo, das partes apicais da planta, que geralmente vão amadurecer primeiro
devido, como a gente viu lá, a maior exposição à luz. Esses buds do topo, eles tendem a ter maior concentração de THC e aromas também mais intensos. É importante você cortar essas partes com cuidado, evitando danificar os brotos próximos que ainda vão continuar amadurecendo na planta viva. Alguns dias depois ou algumas semanas depois, você pode realizar a segunda colheita naquela planta com os buds da parte intermediária da planta. Esses buds, eles amadurecem um pouco mais devagar e podem apresentar, um equilíbrio interessante entre THC e CBN, oferecendo efeitos mais harmoniosos e sabores mais intermediários. Por fim, após o tempo necessário, você pode colher os buds inferiores, as chamadas pipocas, que muitas vezes demoram mais tempo para amadurecer devido, à menor exposição de luz, circulação de ar, e esses buds da parte inferior da planta, eles podem ter maior presença de CBN e um perfil aromático também diferente, muitas vezes mais complexo e incorporado. Cada lote deve ser curado separadamente e corretamente etiquetado ali com a data de colheita, o estágio que você fez esse corte, porque isso permite você comparar depois os efeitos, os aromas, a potência de cada fase da colheita, além de criar, uma base de aprendizado que vai te ajudar em cultivos futuros. A prática da colheita fracionada não só maximiza o aproveitamento da planta, garantindo que nenhum bud seja colhido antes do seu ponto ideal, mas também permite que o cultivador estude profundamente os efeitos de cada estágio de maturação da colheita. É um processo que une ciência, paciência, observação e sensibilidade. Se a gente comparar, esses dois tipos de forma de você colher, se a gente pegar lá a colheita quando você faz de uma única vez, a colheita da planta inteira, essa é a abordagem mais tradicional, colher a planta inteira. Cortar a planta toda de uma vez só é um tipo de colheita prática, rápida, exige pouco monitoramento do cultivador. Essa simplicidade vem com um custo, porque a planta é tratada de forma uniforme e vai ignorar as diferenças naturais de maturação entre os buds, entre cada parte da planta. Isso significa que alguns buds podem estar no ponto ideal de potência, enquanto outros ainda estão imaturos, ou até em alguns casos já começaram a degradar seus compostos. O resultado é um lote homogêneo, mas limitado em diversidade de efeito, aroma e sabor. Por outro lado, a colheita fracionada é uma técnica que vai exigir mais tempo de fato, mais disciplina, mais paciência. No entanto, oferece recompensas muito maiores, Porque quando você colhe em etapas, você consegue capturar diferentes perfis de efeito e sabor de uma mesma planta. Vamos relembrar, os buds superiores que amadurecem primeiro podem ser mais energéticos, mentais e aromáticos. Já os buds que permanecem na planta por mais tempo, geralmente aquelas pipoquinhas de baixo e do meio da planta, recebem energia adicional e acumulam resina e compostos de forma mais concentrada, desenvolvendo assim características sensoriais mais complexas, muitas vezes oferecendo efeitos relaxantes e sabores mais encorpados. Além do aumento na qualidade e na diversidade, a colheita fracionada também permite ao cultivador e à cultivadora estudar a genética da planta em profundidade, observar como cada bud evolui, como os tricomas mudam de cor e como os terpenos se transformam com o tempo. Vai fornecer informações valiosas sobre o potencial de cada cepa, permitindo as decisões mais precisas em cultivos futuros. Em essência, é um equilíbrio entre a paciência e a recompensa. A colheita fracionada combina ciência, através da observação dos tricomas, evolução de canabinoides e terpenos, com a arte, ao permitir que o cultivador experimente diferentes efeitos, aromas e sabores na mesma genética. É um processo que transforma a colheita em uma experiência sensorial completa e um aprendizado profundo sobre o ciclo de vida da planta, mostrando que, embora demore mais, o resultado final vale cada minuto de atenção e cuidado. Então, como vocês estão vendo, a colheita fracionada é uma técnica sensorial para maximizar o potencial da tua planta e extrair o máximo de cada cultivo. Já já a gente vai ver sobre os cuidados que você precisa
antes de iniciar essa colheita fracionada. Mas primeiro eu quero te fazer uma pergunta aqui, ó. De que adianta, né, você conhecer uma técnica avançada como essa se o teu cultivo ainda tá lá travado no básico? Se você não conseguiu sequer chegar na fase de floração direito porque apareceu um mofo, uma praga, ou a planta simplesmente não se desenvolveu. A real, né, galera, é que a gente fica pedindo ajuda a um, a outro, tentando juntar um conhecimento fragmentado daqui e dali, e o resultado, infelizmente, é sempre a mesma frustração. Colheitas pobres, plantas doentes e a sensação de que você está desperdiçando tempo, energia e dinheiro. O que pouca gente entende é que o cultivo não é sobre saber uma ou outra técnica isolada. É sobre justamente você dominar o sistema completo. Um método que te leve do zero às extrações, sem achismos, sem erro, sem desperdício. Imagina nunca mais ter que ficar nessa angústia. Ter a certeza absoluta de que cada ciclo vai te dar plantas vigorosas, colheitas abundantes e a tão sonhada autonomia do seu próprio remédio. E o que pode ter mais retorno do que investir no conhecimento, né, galera? Que vai te garantir o teu autossustento, o seu ciclo perpétuo e a liberdade de nunca mais depender de nada e nem de ninguém. Ó, e foi por isso que a gente criou uma imersão completa, o Cultivando o Seu Remédio. Aqui não é mais um curso, tá? É a consolidação de anos de experiência com toda a bancada aqui da Natural TV, um passo a passo validado que vai te conduzir com segurança, do absoluto zero ao domínio completo de técnicas avançadas, como essa colheita fracionada que a gente está falando hoje. Aqui você tem acesso vitalício a um conteúdo que está sempre evoluindo e o certificado profissionalizante, que é a chave para você impetrar o teu habeas corpus e cultivar com respaldo jurídico. É a sua garantia de autonomia, de sustentabilidade e dos resultados que você merece. E se liga, hein, porque o investimento desse curso, que normalmente é de R$ 449, tá liberado nesse mês da independência por apenas R$ 149. É isso mesmo, a 70% de desconto. E você ainda pode dividir em 12 parcelas de R$ 17. Galera, é menos que um pacote de substrato por mês, hein? Pensa bem aí, pô, porque o que é esse valor perto da tua próxima colheita dar certo? Perto de você nunca mais comprar um remédio de procedência duvidosa. Esse é um investimento ativo que se paga sozinho e muito rápido. O link para garantir tua vaga com o nosso preço especial tá na descrição. Clica aí agora, tô te esperando. Essa é a oportunidade de você mudar de patamar, de virar a chave. Clica no link, garante teu acesso vitalício e o teu certificado. Pessoal, porque embora a colheita fracionada, como a gente viu, ofereça esses múltiplos benefícios em termos de qualidade, diversidade de efeitos e aproveitamento da planta, ela também apresenta alguns desafios que exigem atenção e disciplina por parte do cultivador e da cultivadora. Porque, diferentemente da colheita única, parte da planta ainda vai permanecer no grow por mais tempo, o que naturalmente, né, vai aumentar o risco de problemas como mofo, bolor e pragas, especialmente nos ambientes com alta umidade, ventilação insuficiente ou temperatura instável. E para minimizar esses riscos, é fundamental você organizar cada lote separadamente e manter as etiquetas claras com as datas da colheita e o estágio de maturação que você colheu. Essa organização não é apenas uma questão de logística, né? Porque ela vai te permitir acompanhar o desenvolvimento de cada broto, comparar resultados entre estágios e caso algum lote apresente algum problema, você pode isolá-lo imediatamente e evitar a contaminação dos buds saudáveis. A inspeção diária é outro cuidado crucial. Observar a planta atentamente, monitorar a umidade, verificar folhas, os buds, quanto a sinais de mofo, pragas e ajustar a ventilação quando necessário, vão garantir que cada estágio seja colhido no ponto ideal, mantendo a qualidade e a potência. Pequenos detalhes, galera, como a intensidade da luz, a circulação do ar, podem fazer grande diferença no resultado final. Essa técnica exige mais do cultivador em termos de paciência, em termos de atenção diária e gestão do grow. Mas eu vou te dizer, o retorno é proporcional, porque além de você maximizar o aproveitamento da planta, essa técnica também oferece um aprendizado profundo sobre os ciclos de floração, maturação de tricoma, desenvolvimento dos buds. Cada dia de observação e cuidado vai contribuir para uma compreensão mais completa da planta e vai permitir que você tenha
decisões mais precisas em cultivos futuros e transformando a prática em uma verdadeira experiência de aprendizado, ciência e arte combinadas. Portanto, né, pessoal, a colheita fracionada, ela vai muito mais além do que uma técnica de manejo. Ela transforma todo o processo de cultivo em uma experiência completa. O tempo importa tanto no cultivo quanto na vida. E o momento de colher não impacta apenas o resultado final, mas vai influenciar todo o aprendizado adquirido durante o processo. Cada etapa observada, cada decisão tomada, cada bud monitorado contribui para que o cultivador compreenda melhor o ciclo natural da planta e os fatores que afetam sua potência, aroma e sabor. E eu quero saber de você, você já praticou a colheita fracionada? Se sim, como que você faz esse processo, de quanto em quanto tempo você colhe, quantas etapas? E se não, conta para mim aí, te deu vontade de fazer essa experiência e na próxima colheita fracionar esse processo? E já dá uma verificada, vê o protocolo do YouTube, se você deixou o like, tá inscrito no canal, ativou as notificações para ficar ligado aí de toda a programação da Natural TV. Eu te espero para a próxima aula. Boas ideias, bom cultivo! Copa Grower, vem pra Copa Grower, vem pra Copa Grower, vem pra Copa Grower, vem pra Copa Grower. Convocados jardineiros, Copa Grower, Natural TV juntando cultivadores. Chega mais com a Vega Flora ou Extração, sua história é a verdadeira premiação. Aprenda pelo certo junto com doutores, a qualidade suprema dos patrocinadores, a rede dos growers, então junte-se. Deus a app, vem pro Torne-se. Vem pra Copa Grower, Natural TV formando cultivadores. Vem pra Copa Grower, Natural TV juntando cultivadores. Vem pra Copa Grower, Natural TV formando cultivadores, a rede dos growers, então junte-se. Deus a app, vem pro Torne-se.